Os 4 evangelhos retratam esse momento crucial na história de Jesus e na história humana. Mas nós vamos ficar hoje com o relato do evangelho de Marcos. No capítulo 14, versículo 32. Foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: assentai aqui enquanto eu oro. E levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco adiante, prostou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Ao retornar, achou-os dormindo. Disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pode vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então ele se retirou novamente e orou, dizendo as mesmas palavras. Ao retornar, achou-os outra vez dormindo, porque seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. Voltou pela terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai, vamos, aproxima-se o traidor. Meus amados, Jesus, o Senhor dos céus e da terra, viveu na sua encarnação momentos muito difíceis. Ele já nasceu enfrentando uma grande resistência. Quando ainda era bebê, Herodes, movido por Satanás, já tentou dar fim à vida de Jesus. E essa primeira batalha foi vencida através dos braços paternos de José e maternos de Maria, que carregaram o bebê Jesus para o Egito, e lá ficaram com ele até que Herodes morresse. E Jesus não deixou mais de sofrer perseguição e ameaças de morte. Jesus enfrentou o próprio Satanás na tentação pós-batismo, no deserto, no pináculo do templo e no alto monte. Enfrentou também uma opressão dos escribas e fariseus muito forte, que vez por outra pegavam em pedras para apedrejá-lo. Vez por outra tinham ações que pareciam que iam encerrar ali a vida, o ministério e o propósito de cruz de Jesus. Em outros momentos, Satanás tentou tirar Jesus da cruz, não com ameaças físicas, mas com desvios sutis e apelos emocionais. Pedro, certa vez, começou a dizer a Jesus e alimentar nele a autopiedade, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, longe de ti essa conversa de cruz. E aí a gente tem que ter cuidado com duas coisas. Não é o meu foco aqui hoje, mas eu quero abrir um parêntese. Cuidado com duas coisas. Primeiro, com a autopiedade. E eu tenho uma pregação no YouTube só sobre isso: livre-se da autopiedade. Se eu não me engano é esse o título, procura lá no meu canal. E outra coisa é você ter cuidado, porque nem sempre quem te ama traz uma palavra que vem de Deus. Nem sempre quem te ama, por mais boa intenção que tenha, consegue trazer uma direção de Deus. E às vezes, mesmo te amando e cheio de sentimentos bons no coração, ele traz uma direção, traz uma palavra que te desvia da vontade de Deus. Jesus teve que dizer para Pedro:
falar com Satanás, mas na vida de Pedro: para trás de mim, Satanás, você não sabe das coisas de Deus, só sabe das coisas da terra. E Pedro amava Jesus, era amigo íntimo, falava com a maior das boas intenções, só que era uma palavra satânica. É preciso ter discernimento, é preciso ter conhecimento da palavra, é preciso estar alinhado com Deus para discernir o que vem do diabo, às vezes na boca de quem amamos e de quem nos ama. Então todo tipo de pressão para tirar Jesus do propósito, ele sofreu todo tipo de tentação, todo tipo de proposta, tudo que você imaginar. Só que nenhuma delas foi mais forte do que a batalha emocional, espiritual e física que ele enfrentou nesse jardim, no Monte das Oliveiras, nesse horto de oliveiras chamado Getsêmani, que significa justamente prensa de azeite. Ali, o ungido de Deus, a oliveira verdadeira de Israel, foi espremido, foi apertado para dar o azeite que nos unge até hoje. Nada foi pior do que o Getsêmani. Nenhuma pressão mental, emocional foi tão grande como o Getsêmani. Jesus enfrenta a própria crucificação numa força maior do que ele demonstra a princípio no Getsêmani. O Getsêmani é uma batalha emocional para Cristo maior do que a própria cruz. Jesus na cruz, ele está forte, ele está perdoando quem ofende, está caminhando para a cruz, dizendo para as mulheres: não chorem por mim, chorem por vós e por vossos filhos. Ele está crucificado, mas está olhando para o criminoso ao seu lado e dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Senhor da sua emoção, forte, resoluto, lógico, muita dor, com angústias, mas numa vitória firme. No Getsêmani é diferente. Ele já entra dizendo para os discípulos: estou angustiado até a morte. Ele já entra pedindo ajuda emocional. É a única vez em toda a história de Jesus relatada nos evangelhos que ele pede: vem, eu preciso de vocês. Ele está tão angustiado que o seu suor vira sangue. Ele é a única vez que Jesus parece ter uma vontade que não está de acordo com a do Pai. Pai, a tua vontade é uma, mas a minha aqui agora, humanamente falando, é outra. E ele entra num conflito muito forte. O Getsêmani foi onde tudo se decidiu. Foi ali que ele teve a última vitória. Porque depois ali ele se entregou. Ali foi onde deu, ali era até onde ele podia resistir, lutar, fugir. Depois dali ele se entregou como cordeiro. Lógico que ele ainda poderia contestar com Pilatos, e com poucos argumentos Pilatos o soltaria. Pilatos estava tentado a soltá-lo, ele se calou como ovelha muda. Ele poderia ainda, mas o Getsêmani foi o grande momento de decisão. Foi ali que ele se levantou e disse: eu sou o Cordeiro de Deus e vou morrer na cruz, não tem jeito. Agora, como ele venceu essa batalha? Na oração, na intimidade com Deus, no derramar da alma diante do Pai. Foi assim que ele venceu a batalha mais difícil que ele viveu. Assim. Mas o interessante é que ele, para essa batalha, ele chamou um time para jogar ao lado dele. Ele vem com 11 discípulos. Judas já havia se desviado para traí-lo.
Ele pega 8, deixa mais na entrada do jardim, e com os 3 íntimos que também estiveram com ele no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João, ele adentra mais profundamente no horto, no Monte das Oliveiras, e ele diz: eu trouxe vocês para jogarem comigo essa batalha porque está difícil. Ele contava também com a oração, com a intercessão, com o clamor, com a espiritualidade de Pedro e dos irmãos Tiago e João, filho de Zebedeu. Ele chamou um time, ele precisava de ajuda ali. Só que, meus amados, se dependesse da atuação de Pedro, Tiago e João, Jesus tinha perdido. E se ele perdesse, nós estávamos fritos literalmente, porque as chamas do inferno iam nos fritar pela eternidade. Pedro, Tiago e João não entraram em campo. Jesus jogou sozinho o jogo mais difícil da sua vida. Passou um sufoco, mas ele venceu. Mas ele jogou sozinho. Pedro, Tiago e João tiveram uma atuação pífia, não jogaram, ficaram paralisados, não moveram uma palha. Tanto que quando a partida acaba, Jesus, cansado de pelejar com eles, para que eles entrem na batalha, para que eles orem, para que eles busquem, para que eles se derramem, para que eles consolem, Jesus falou: agora podem dormir. Agora durmam, já chegou a hora, eu vou ser entregue na mão dos pecadores, já vem o traidor, podem dormir agora. Sabe, eu queria vocês despertos antes, agora eu já ganhei sozinho, podem dormir. Eles foram simplesmente imprestáveis no momento mais crucial da vida de Jesus. Olhe para cá. Pedro, Tiago e João depois tiveram vitórias tremendas, viveram coisas tremendas, mas naquele momento foram fracassados, e isso nunca poderá ser mudado na história. Naquele momento eles foram derrotados, foram inúteis, foram imprestáveis. Em vez de consolarem Jesus, acrescentaram ainda mais dor à sua alma. Ele já sentia a dor de tudo o que ia viver, já sentia a dor, a traição de Judas, e para acrescentar, os 3 amigos íntimos são imprestáveis na hora mais difícil. Então foi dor sobre dor. Eles, ao invés de jogar a favor, jogaram foi contra Jesus. Foram inúteis, fracassados. Ouça uma coisa, e aqui eu quero aplicar essa mensagem, eu não pretendo demorar. Hoje, quem é levado ao Getsêmani somos nós. Jesus continua vitorioso, intercedendo ao lado do Pai. Mas não pense que Ele quer jogar o jogo, enfrentar a batalha sozinho. Tem uma parte que é minha e que é sua. Certamente Pedro, Tiago e João perderam de viver coisas muito especiais por terem sido derrotados ali. E quando acabou o tempo, acabou, não tinha mais tempo. Acabou o tempo. Quando eles tentaram fazer alguma coisa, já era. E hoje nós estamos, cada um de nós, vivendo tempos, Getsêmani, desafios emocionais, espirituais, que nos exigem uma profundidade com Deus, uma dedicação, uma devoção, e que se nós não vivermos, nós seremos derrotados. E a pergunta hoje para a gente é: se depender de mim, no Getsêmani, eu oro, eu busco, eu batalho, eu avanço, ou eu caio dormindo numa depressão espiritual? E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho agora. O que acontece com aqueles discípulos? O que acontece conosco muitas vezes? A primeira coisa que acontece com eles, e não acontece com Jesus, é claro, é que eles se chocam com um jogo, com a batalha, para a qual eles não treinaram,
com a qual eles não estão acostumados. Jesus tinha costume de ter momentos de derramar na presença do Pai. Vemos diversas vezes nos evangelhos Jesus se isolando para se derramar, para buscar, para se encher do alto, para enfrentar as coisas da terra. No relato de Lucas, no capítulo 22, versículo 39, diz que ele costumava ir naquele lugar. Getsemane não era novidade para Jesus. Enquanto ele esteve em Jerusalém, ele ia todas as noites para aquele lugar, orar, se preparar, se derramar. Lucas 18, versículo 2, diz que Judas já sabia onde encontrá-lo, porque ele costumava ir ali. E detalhe que diz que também ele costumava levar os seus discípulos, só que esses não aprenderam a treinar em oração. Sabe o que falta em nós muitas vezes e que nos derruba nas horas que nós mais precisamos estar cheios de Deus para vencer as batalhas da vida? O costume de orar no dia a dia, nas coisas pequenas, nas coisas simples. Você não tem prática. Jesus, ele já vinha orando, ele já vinha buscando. Então quando chegou o dia chave, ele tinha toda uma habilidade, um costume, uma abertura, uma intimidade, uma confiança na sua oração, no que ia viver, no que ia buscar. Ele não parte para orar apenas por estar pressionado. Ele vai orar porque ele já sabe aquele caminho. E o que falta muitas vezes em nós é costume de orar, costume de buscar a Deus, costume de ter devoção. E aí quando tem um parente amado doente, uma crise financeira, uma crise no casamento, e nós agora queremos orar, queremos buscar, há uma grande pressão do inferno em nossa mente, e nós temos que viver um Getsemane, uma vitória em Deus. Nós nos paralisamos, por quê? Porque não tem costume, porque não é o seu dia a dia, não é a sua prática. E quem fica com medo, paralisa, porque não sabe como fazer. É como quem pega um carro e, digamos que no primeiro dia que ele vai começar a dirigir, ele tem que prestar um socorro a alguém que está morrendo na sua casa. Ele trava. Ele mal tirou a carteira, já tem que prestar um socorro, ele não tem costume, ele trava. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei a paralela, aprendendo a dirigir, eu olhei aprendendo a dirigir naquelas ruazinhas simples, né? Aquelas ruazinhas sem movimento nenhum. Aí quando você entra naquela avenida que os carros estão andando numa velocidade muito maior, você trava. Eu fiquei com medo, eu quase que entrego o volante para o rapaz para pegar aqui, eu não quero. Porque você não tem costume. E esse é o nosso problema. A gente não está pronto às vezes para viver o Getsemane, porque você não ora no dia a dia, não tem tempo com Deus no dia a dia. Então quando chega o dia mau, quando chega o dia difícil, você não sabe nem o que fazer, você paralisa, trava, engessa. Eles não sabiam, eles não tinham esse caminho. Pergunta ao seu irmão assim, ó, você tem o costume de buscar Deus? É um costume para você orar, é costume meditar na palavra, você sabe onde encontrar respostas na Bíblia, é costume estar nos cultos, é costume servir ao Senhor, é costume receber conselhos, é costume. Quem se acostuma a receber conselhos não tem dificuldade no dia mau de ligar, pastor, me dá um conselho. Quem se acostuma a ter um irmão que ora com ele, não tem dificuldade de no dia mau dizer, irmão, ora comigo. Quem tem costume de ir na célula, não tem dificuldade de num dia que está angustiado, ir na célula e dali, daquela comunidade, daquela comunhão, receber de Deus. Quem tem costume de vir à igreja, não tem dificuldade de receber do Senhor, porque ele já recebe aqui constantemente. Quem tem costume de trancar sua porta e se derramar diante do Pai, não tem dificuldade na hora difícil, porque ele sabe que tem um canal livre. Mas quando você não tem costume, aí dá até uma culpa no coração. Agora que eu vou fazer isso? Eu nunca orei, será que Deus vai me ouvir? Não tem costume.
está enferrujado. Os canais espirituais estão cheios de teias de aranha. Nem você confia na sua oração, nem você acredita. Você é tão enferrujado para orar. Você nunca nem fez um jejum. Eu sou impressionado com esse detalhe dessa geração. Quando falamos em jejum, é tanta desculpa, gente. Eu nunca vi pessoas que dão tanta desculpa, porque antigamente, assim, há uns anos atrás, era muito comum, quando eu era um adolescente crente que eu me converti, todo mundo jejuava. Os meus coleguinhas, meus amigos, todo mundo jejuava. Era muito comum. Hoje em dia, a pessoa não quer mais jejuar. É tanta desculpa. Aí num dia mau, num dia que se levanta um demônio que só sai com jejum, num dia que a opressão maligna, a opressão da vida, das enfermidades é profunda, ele tem que jejuar, ele não aguenta, ele não sabe, ele está travado, no meio do jejum ele abandona. Não tem costume. Se você quer estar forte para as tempestades que virão, diga assim, meu irmão, desenvolva um costume. Pastor, jejuar porque está tudo bem na minha vida. Jejua para se consagrar a Deus. Você não tem que ter um dia um problema para você jejuar, não. Jejua para santificar, para se aprofundar com o Senhor. Se tranca no quarto e vai se derramar para ser mais íntimo de Deus. Você não tem que ler Bíblia só para achar respostas para a sua vida, não. Você tem que ler Bíblia para se aprofundar na sua relação com seu Pai, para que no dia mau você já saiba onde estão as respostas, já tenha. O Espírito Santo, ele trabalha com o material que nós temos. O Espírito que virá vos fará lembrar das palavras que eu ensinei. O Espírito Santo, ele trabalha lembrando você que você já leu, já estudou, já ouviu. Se você não dá material nenhum para ele, ele não tem com que trabalhar. Costumar, essa é a questão. Intensidade, profundidade, frequência. Jesus tinha, eles não tinham. E o que aconteceu com eles lá, gente? Por que eles travaram? Por que eles não oraram? O texto diz que eles dormiram. Eles caíram no sono. Tudo bem que já era uma hora mais avançada, eles costumavam dormir cedo. Tudo bem que eles tinham tomado pelo menos 3 cálices de vinho, que era o costume da Páscoa judaica, isso dá sono. Porém, o texto de Lucas, capítulo 22, versículo 45, diz que o motivo real da sonolência deles era tristeza. Observe que eles estão tristes, abatidos, e aquela tristeza gera uma melancolia, uma letargia. A reação é se abater, e por se abater, eles adormecem. O mestre fica cutucando e chamando-os, e eles não têm força para orar. Eles não conseguem sair daquilo. E isso é o que eu chamo de depressão espiritual. Quando o homem não tem força para orar, e ele busca uma fuga, ele não tem força para buscar Deus, ele não tem força para ler Bíblia. Observe que depois Pedro se levanta na maior força, foi embora o sono, pega uma espada e corta a orelha de Malco. Cadê o sono? Cadê a letargia de Pedro? Era toda espiritual. O que ele não conseguia era orar. Lutar ele conseguia. Muitas vezes nós não somos preguiçosos, não é preguiça que não nos faz orar, não, gente. Você é trabalhador, guerreiro, guerreira, acorda cedo, trabalha, dá duro na empresa, dá duro no seu trabalho, cuida de criança, cuida de menino, cuida do avô, você joga duro na vida, mas a sua preguiça é toda espiritual. Você consegue fazer tudo, menos orar. Consegue fazer tudo, menos se aprofundar na sua devoção, menos ler Bíblia. Tem disposição para ir no teatro, lá no bairro mais longe, mas para descer o prédio aqui, para vir no culto, você tem uma preguiça. Sabe o que é isso? É uma depressão espiritual. É falta de vida no espírito.
E você, em vez de buscar e se levantar no Senhor, se entorpece. Então o sono, na verdade, era uma fuga. Como às vezes o se lançar em filmes, em jogos, em conversas frívolas, na internet, no entretenimento, é uma fuga, porque na verdade a sua alma precisa de renovo dos céus, mas você está depressivo para buscar isso, então você se lança em qualquer coisa que te distraia. Não consegue orar. Aí enche a cabeça com qualquer coisa que preencha momentaneamente. No caso deles, era dormir. No caso deles, era se encostar e se permitir passar o tempo, passar o momento. Quem sabe, na cabeça deles, eles dormiam ali, quando acordassem, aquele pesadelo haveria acabado. Mas não, meu amado, você pode assistir 1000 filmes, jogar muito videogame, entrar muito na internet, bater muito papo no zap, fazer muita coisa. Quando você terminar tudo isso, os seus problemas vão estar lá e vão estar maiores ainda. Porque a sua vitória depende do que dos céus você vai receber. E dos céus você vai ter que receber dobrando o seu joelho, abrindo a sua alma para receber do alto. Não tem jeito, você tem que se levantar espiritualmente. Diga ao seu irmão assim, ó, não tem para onde correr, meu amado. Não tem para onde correr. Não tem. Aí o cara passa a tarde toda vendo futebol, à noite vendo filme, à madrugada vendo seriado, e acha que teve um fim de semana perfeito, e acha que está renovado para segunda-feira começar o trabalho. Não, no primeiro pepino que tem ele desmorona, e começa um ciclo vicioso, porque a alma está vazia. Há uma depressão espiritual. O que é depressão, gente? Na geografia, depressão é um desnivelamento para baixo. E é isso que acontece. A vida do cara às vezes é toda certinha, mas na área espiritual é deprimida. E essa é a área que te fará triunfar. Jesus poderia enfrentar todo tipo de situação na terra, não porque ele tivesse dinheiro, porque ele não tinha dinheiro, ele não tinha família poderosa, ele não tinha amigos famosos. Ele podia enfrentar todo tipo de situação, porque espiritualmente ele vivia em altos montes. Ele era um gigante. Ele era vivo. Observe que Jesus também está triste. Ninguém está mais triste do que Jesus ali. Ninguém está mais angustiado. Só que essa tristeza dele não o paralisa. Ele, suando sangue, ora. Suando sangue, ele clama. Ele ora uma, ele ora duas, ele ora 3 vezes. Pelo menos 3 momentos de 20 minutos, já que parece que tudo dura 1 hora. Ele guerreia, é a hora mais importante, é a hora mais difícil, e ele sai dali vencedor. Como os homens na terra não ajudaram e não serviram para nada, como Pedro, Tiago e João foram inúteis, mortos espirituais, o Pai mandou um reforço do céu, que não é o ideal. Deus quer nos usar, mas quando não tem gente na terra, até anjo ele manda. Deus mandou um anjo, segundo Lucas, que desceu e consolava Jesus, e ele venceu. Porque para quem é guerreiro espiritual, não faltará provisão celestial, não faltará socorro dos céus, não faltará porta aberta de Deus, não faltará escape celestial, não faltará. Mas enquanto fugimos, nos escondemos, para alguns hoje a rede social é um esconderijo, que você fica ali o dia todo se escondendo. Os filmes, as séries, as conversas bobas, os hobbies, até o trabalho, há quem mergulha no trabalho para esquecer a vida. É preciso, meu amado, nos levantarmos desse sono espiritual.
Efésios 5,14, Paulo diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Desperta espiritualmente, para que Cristo ilumine a tua mente, e você viva essa vontade de Deus que você tanto sonha, que é boa, que é agradável e que é perfeita, mas só será vivida quando eu batalhar por ela espiritualmente. Jacó só vive o que ele tinha para viver depois de Peniel. Jesus só se levanta e vai ser o grande vencedor que foi ser depois do Getsemane. Nós temos que passar por isso, gerar em nossas entranhas espirituais os frutos dos céus. Maria recebeu a semente do Espírito Santo, mas ela gerou, teve dor de parto, carregou o peso. Assim também é conosco. Para gerar o que Deus tem para nós, existe um processo que é nosso, Nós não podemos ser crentes que não se dedicam, que não oram, que não têm devoção profunda, que não conhecem a palavra, que não jejuam. Não dá mais, você vai continuar fracassado assim. Por mais que você creia em Jesus, você precisa se mover, levantar, lutar. Romanos 13:11, Paulo diz: digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Cada dia que passa, você está mais perto da morte, você está mais perto da volta de Cristo. E se você não desperta, você não vai colher nessa vida eterna tudo que tinha para você, sem um galardão menor. E nessa própria vida aqui, não viverá tudo que Deus tem para você, como Pedro, Tiago e João não viveram o privilégio de serem as colunas do Salvador na hora mais difícil dele. Eles não viveram isso. Pergunta ao seu irmão assim: ó, você tem ideia do que você não está vivendo? Tem ideia? Por causa da sua preguiça, da sua depressão, da sua paralisia espiritual. Você tem ideia do que está perdendo? Dos milagres, das revelações, das experiências, das obras que poderia estar fazendo, mas não está, porque simplesmente você escolheu dormir espiritualmente, se distrair com esse mundo, viver uma vida fútil, frívola, distraída, sonolenta. Desperta, tu que dormes, levanta dos mortos e Cristo te esclarecerá. Levanta. Jesus não, queridos, ele estava sofrendo, mas ele foi lá e ele botou para quebrar. Espiritualmente ele estava acordado, e por isso que Jesus é o nosso grande sacerdote, o nosso intercessor, porque ele deu exemplo para isso. Hebreus 2:18 diz que ele foi tentado e padeceu, e pôde socorrer quem está sendo tentado, porque ali ele teve a maior tentação, que foi de desistir, de parar, de largar, mas ele não parou. Só que ele não trabalha, ele nunca quis trabalhar só. Desde o começo do seu ministério, ele saiu recrutando gente para trabalhar com ele. E essa obra de Cristo em nossas vidas depende também da ação humana. Lógico que em seu propósito eterno, se nós formos inúteis, vem anjo, levanta-se outras pessoas, e Deus vai fazer. Mas você perde, deixa de viver. Jesus hoje é para a gente o esconderijo que nós precisamos, e nele nós podemos viver a experiência de estar com o coração e a alma guardadas e fortalecidas em meio às pressões. É o que Paulo nos ensina em Filipenses 4, 6 e 7, quando ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes pegue toda a sua inquietude e coloque diante de Deus com oração,
com súplica e com ação de graça. E o que acontece? A paz que excede todo entendimento. Por exemplo, como é que Jesus, gente, se levantou com tamanha paz ali e saiu curando a orelha de um, acalmando Pedro, conversando com Judas, conversando com os guardas? Então, como ele sai? É uma paz que excede o entendimento, que recebe aquele que se derrama diante do Pai. Essa paz guardará os vossos corações e os vossos pensamentos, os sentimentos em Cristo. Aquela turbulência de pensamento, aquele transtorno obsessivo que você começa a viver nas suas angústias, nos seus medos, você tem intimidade para se derramar com oração, com súplica, com ação de graça, tudo isso some, você fica guardado em Cristo. Mas isso é para quem está vivo espiritualmente. Eu não quero ser preconceituoso. De forma alguma eu quero passar do limite do que eu vou falar aqui agora. Mas eu tenho uma convicção, e não quero generalizar, porque eu sei que tem casos e casos, mas eu tenho uma convicção de que se nós fôssemos pessoas vivas, se nós não vivêssemos em depressões espirituais, seriam poucas situações onde nós teríamos que tomar remédio para dormir. Seriam poucas situações onde nós teríamos que tomar antidepressivos. Seriam poucas situações onde nós teríamos que fazer o uso de remédios psicotrópicos, porque essa paz ela é real. Essa graça ela é real. Só que vivemos na igreja ouvindo, como aqueles discípulos ficaram 3 anos e meio ouvindo, recebendo. Ele falou assim: o Espírito já está pronto, vocês já estão prontos para viver isso aqui, venham viver. Só que eles não tinham a vida, não tinham o costume, não viveram e paralisaram ali. E o que mais tem é isso, gente, e chega às vezes, a gente fica sem saber o que fazer, porque a pessoa passa aqui anos ouvindo a palavra, anos cantando as canções, participando de tudo na igreja, mas nas horas mais cruciais da vida é um desespero, é uma falta de fé, não sabe orar, não jejua, não sabe fazer nada, não tem paz, não tem graça. Sabe por quê? Não que a graça não esteja disponível, não que a graça não esteja ali aberta para ser o poder de Deus que se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza, é porque ele não tem o caminho, ele não tem a abertura, ele não tem a confiança, ele está depressivo, ele se entorpeceu, ele escolheu outro caminho, escolheu outra coisa. E por mais que Jesus, domingo após domingo, fica aqui te cutucando: acorda, 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 ele abre o olho assim, ó, olha para a realidade e diz: vou não, velho. E volta para o videogame, volta para os filmes, volta para a internet, volta para as conversas bobas, volta para tudo. E quando eu falo isso, eu jogo videogame também, eu assisto filme também, eu vejo futebol também. Só que eu não me permito hoje mais, já me permiti antes, usar isso como escape da minha alma, usar isso como o lugar onde eu vou me esconder. Ali era Getsêmani, era a hora de se derramar diante do Pai, não era a hora de dormir. Dormir é bom? É. Dormir é gostoso? É. Mas aquele momento era muito de clamar, de orar, de buscar. E nós estamos vivendo constantemente Getsêmanis, em vez de estar buscando, orando, jejuando, nós estamos dormindo. E aí entenda, na internet, nos filmes, em conversas bobas, e sabe. Então Pedro, Tiago e João abriu o olho assim e diziam: o que, Jesus? O texto que nós lemos diz que eles estavam tão desorientados que sabiam nem o que responder. Olha que confusão. Eles foram se perdendo, eles foram fugindo, a cabeça foi ficando confusa.
de tanto medo, de tanta melancolia, de tanto abatimento, tanta depressão, sem direção, sem vida. Jesus não, convicto. Jesus, mesmo sofrendo, forte no seu propósito. Aí no mesmo capítulo 4 de Filipenses, é o que Paulo, depois de falar que nós podemos nos esconder em Cristo na oração, Paulo vai dizer no versículo 11, 12, 13, que ele sabe enfrentar tudo. Sei estar abatido, sei ser exaltado, sei ter abundância, sei passar fome. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Por quê? Porque eu sei esse lugar espiritual de vitória. Eu sou um vencedor espiritual. Eu estou pronto para tudo. Aí você pensa assim, que isso aí é um mantra. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Isso não é um mantra, não. Isso é uma declaração do que você já vive no seu quarto todo dia, do que você vive no seu lugar íntimo, na sua meditação na palavra, na sua comunhão na igreja. Você vive tão escondido nele, que tem a convicção de que pode tudo. Tiago 5,13, Tiago fala assim, ó, eu gosto que Tiago fala como se fosse algo muito comum. Está alguém aflito? Ore, ponto. Tiago fala assim, ó, está alguém aflito? Ore, ponto. Tipo assim, gente, tá triste? Ore. Está com sede? Beba água. Está com fome? Coma. Está cansado? Durma. Está aflito? Ore. Como se fosse a coisa mais óbvia do mundo na cabeça de Tiago. E era mesmo. Está aflito? Está angustiado? Está sofrendo? Está ansioso? Ore, ponto. Diga aos irmãos assim, ore, ponto. Só que orar é difícil, né? Para quem está depressivo espiritualmente, é mais fácil comprar uma viagem para a China para se distrair do que orar. É mais fácil inventar uma faxina na casa. Hoje eu vou fazer uma faxina aqui na casa toda. Aí eu vou fazer uma faxina para se distrair. Aí quem se distrai é assim, Deus me livre, né? Mas lá quem se distrai é assim. É mais fácil comprar um cachorro. Nada contra o cachorrinho, mas a gente compra o cachorro para ser a sua fuga emocional. E agora vai levar no veterinário, vai passear com ele 2 vezes por dia. É mais fácil, sabe, arrumar um novo amigo, um novo namorado, inventar alguma coisa do que simplesmente ore. Porque a sua alma espiritualmente está congelada. O diabo conseguiu cegar-lhe. Quando Paulo fala em Efésios capítulo 6 sobre a nossa batalha não ser contra carne nem sangue, mas contra demônios, ele nos dá uma lista da armadura espiritual. E no final da sessão, no versículo 18, depois de apresentar tudo que é necessário para vencer a batalha espiritual, ele diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança. Essa é a maneira de você ter toda essa armadura aí, de ficar de pé. É isso, é colocar toda a sua dedicação nesse tempo de oração. Ele não é qualquer coisa, ele é fundamental. O problema, gente, é que a gente quer levar a oração como se fosse uma coisa que eu posso fazer ou não. Ah, estou cansado hoje. Não. Você pode talvez não dormir, você pode talvez não comer, você pode talvez não tomar banho, você pode talvez não escovar o dente. Mas você não pode deixar de ter o seu tempo com Deus, porque é Ele que te sustenta. Não é escovar o dente, é muito importante, mas não é Ele que te sustenta. Ficar sem comer um dia não vai lhe matar. Ficar sem tomar banho um dia, permita o Carlos fica 5 a 15. Tem problema nenhum, não morreu até hoje, brincadeira.
Meus amados, o que vai te matar, era 1 hora só que eles tinham que orar, 1 hora, e não conseguiram. Essas horas, esses tempos que você vai abrindo mão. E aí a coisa mais vergonhosa é ver Jesus chegando no final e falando assim: agora podem dormir, agora já era. Quando eu precisei, vocês não estavam, não adianta mais. E a pior coisa será no grande dia, quando o noivo vier e olhar para muita gente da igreja. Lembre que a parábola das virgens, ali são crentes, dorminhocos. Mateus 25. E naquele grande dia, Jesus ele passou aqui anos te falando: acorda meu filho, acorda meu filho, acorda meu filho, acorda meu filho, vem orar, vem buscar, vem se dedicar à obra de Deus, vem fazer a obra. E você: Senhor, depois eu vou, Senhor, só a faculdade, Senhor, só após, Senhor, só meu casamento, Senhor, meu filho agora está cansado. Aí você vai dando desculpas para ficar depressivo espiritualmente. Estou cansado. Aí você vai. Só que naquele grande dia, ouça isso, naquele grande dia, Ele vai dizer para muitos: agora podem dormir, já era. Agora podem continuar mortos espiritualmente, agora podem continuar aí, porque o tempo que vocês tinham para vencer acabou, passou, já foi, não há mais tempo, acabou. O tempo que vocês tinham para curar essa depressão, essa letargia, essa sonolência espiritual, acabou. Tem um tempo. Se levanta enquanto é tempo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Quantas vezes você planejou? Eu imagino, os discípulos sabiam desde o início que Jesus estava entrando ali para orar. Ele disse aos discípulos: fiquem aqui, para os outros 8 que não foram convidados, fiquem aqui que eu vou lá dentro orar. Então quando Pedro, Tiago e João foram convidados para dentro, eles sabiam que estavam sendo convidados para jogar um jogo de oração, para uma batalha de oração. Eu imagino que eles entraram se achando: olha aí, somos nós, hein? Os convocados por Jesus, os selecionados por Ele, vamos botar para quebrar, vamos entrar nesse jardim aí e vamos trazer o céu para a terra. Vamos entrar e a gente vai fazer uma grande obra aqui de intercessão. Agora, se depender de nós, o nosso mestre sai daqui renovado, de pé, fortalecido. Vamos entrar aqui, vamos botar para quebrar. Eles planejaram isso, mas quando entrou, meu amado, foi vendo a dor, foi vendo o filho angustiado, as pressões, o medo, a tristeza. Eles foram se encolhendo. E quanto tempo tem que você planeja ser um homem de oração, uma mulher de oração, um homem espiritual, fazer um jejum, ler a palavra, quanto tempo você planeja isso e não sai do lugar? Na teoria você se anima, mas na hora que você entra nas escuridões do Getsemane, da prensa de azeite, você paralisa. Que hoje seja o último dia que você procrastinou isso. Você comece hoje a viver uma vida profunda com Deus, uma vida dedicada. Amém? Eu quero orar com você agora. Faça uma oração sincera, fale com o Pai, diga: Senhor, eu não quero mais dormir, eu quero me despertar para que Cristo me ilumine. Eu quero ser um guerreiro, eu quero abrir mão, eu quero que a minha prioridade seja esse derramar, esse viver em comunhão com o Senhor. Pai querido e amado, nós te glorificamos porque Jesus venceu na cruz. E antes da cruz Ele venceu no Getsemane, Pai. Ali foi decidida a nossa história, o nosso futuro, o nosso destino eterno.
Mas ali também Pedro, Tiago e João fracassaram. E nós não queremos ficar aqui batendo neles, Senhor, porque eles passaram, eles já venceram depois. Agora somos nós que estamos ali, Senhor. É a nossa vez de vencer ou perder, de dormir ou de despertar e viver uma vida espiritual. Pai, eu te peço, nos arranca dessa depressão espiritual, dessa paralisia, dessa letargia, dessa fuga sonolenta, dessa fuga por entretenimento, dessa fuga, Senhor, para aquilo que é fútil, que não nos faz ficar de pé. Nos arranca, Senhor. Nos levanta, Pai. Nos levanta, Senhor. Que ao ouvir a voz do Mestre nós despertemos logo. Não insistamos no sono espiritual, não insistamos nessa paralisia espiritual. Nos levanta, Senhor. Nos levanta para ser vencedores, para trazer os céus para a terra, para que através de nós flua toda a graça, todo o poder que o Senhor quer derramar em nossas vidas e na vida de quem nos cerca. Senhor, Pedro, Tiago e João seriam os consoladores do Salvador. Deles ia fluir graça para Jesus, mas não conseguiram. E eu sei que tem gente em nossa volta precisando de graça, de força espiritual, de ânimo, de direção, de luz. Mas nós só conseguiríamos isso se despertarmos, se nos levantarmos, para que a nossa casa, a nossa família, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos recebam o que o Senhor quer ministrar a eles através de nós, Pai. Levanta-nos nesse Getsêmani, que nessa prensa de azeite o nosso óleo seja derramado, em nome e para a glória de Jesus. Amém.